Venda do 30º imóvel do fundo, o imóvel de São Gonçalo, notificação de saída do Santander de um imóvel aqui em São Paulo e atualizações do GPA da recuperação extrajudicial. Então, a gente vai falar agora do relatório de fevereiro do RBVA 11, fica nesse vídeo. Bom, estou aqui com o Alexandre Rodrigues, que é gestor do RBVA. Ale, vamos começar falando sobre essa venda que a gente fez em fevereiro do imóvel de São Gonçalo. Então, a gente inclusive vendeu 3 imóveis de São Gonçalo nesses últimos 6 meses. Conta Perfeito. pra gente. Então, a gente já tinha vendido 2 imóveis na praça, cada vez mais a gente tinha menos escala em São Gonçalo. Era uma praça que fazia sentido a gente terminar de sair, vamos dizer assim, né? Foi uma venda estratégica, principalmente do ponto de vista de reciclagem de portfólio. É um capital que a gente acredita que pode utilizar em outras operações e que também reforça um plano de redução de exposição ao setor bancário, que é o plano que a gente vem fazendo já há 6, 7 anos, de maneira muito disciplinada. Então a gente vem vendendo imóveis praticamente todo semestre, 2 ou 3 imóveis por semestre. Acho que é isso que o cotista do RBVA pode esperar, que a gente continue com esse plano de reciclagem, de venda de agências. E essa venda foi um passo importante nesse sentido. Certo, e a gente vendeu, a venda foi aqui de 7 milhões e a gente teve uma venda 5,3% acima de laudo, mas ela ficou abaixo do preço de custo. Perfeito. E mesmo assim a gente tem uma TIR positiva, então a gente comenta até desse retorno econômico positivo, mesmo o retorno contábil não ter sido positivo. Explica isso. Perfeito. Então o imóvel, de certa forma, a venda teve um pequeno prejuízo. Contudo, se você considerar todo o fluxo da transação, considerando o preço de aquisição, os aluguéis que foram pagos durante o período e o preço de venda, a gente tem uma TIR superior ao CDI, ou seja, uma TIR positiva para o cotista, uma TIR que basicamente cumpre assim, o nosso custo de oportunidade dos imóveis. Então a gente acha que foi um desinvestimento interessante, tanto do ponto de vista financeiro, apesar do prejuízo, foi uma transação que gerou, vamos dizer assim, valor para os investidores, uma transação que gerou valor acima do CDI e que permite a gente reduzir a exposição ao setor bancário e entrar em outros segmentos. Então ela foi interessante tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista estratégico para o RBVA. E é legal até te comentar que em ativos que você tem esse fluxo financeiro, não é só a conta do inicial, o final menos inicial, né? Não é só quanto você pagou versus quanto você vendeu. Por isso que a gente sempre bate muito na TIR, que é essa taxa de retorno, que a gente consegue contabilizar esses fluxos também, que eles são tão Perfeito. Importantes, senão você vai fazer uma conta simples que não vai pegar essa nuance do fluxo que entra mensalmente. E uma coisa importante sobre a TIR é que ela aconteceu no período de quase 14 anos, né? Então é um período muito longo que a gente ficou com esse ativo e conseguir uma TIR desse tamanho, né, acima do CDI, num período tão longo, também é uma coisa importante da gente conquistar, vamos dizer assim, no RBVA. Muito bom. Então essa até que a gente comentou é a 30ª venda e estamos falando aqui de um total de volume de vendas de quase 300 milhões. 291 milhões a gente já chegou em vendas com 95 milhões de lucro. Então isso é um número bastante relevante. Lembrando que lucro de venda é distribuível, né? Então isso Perfeito. entra aqui na nossa distribuição. Bom, vamos falar então agora, falando brevemente sobre Portobello. Comecinho de março, obra entregue, loja inaugurada, como é que foi isso? Perfeito. A obra está praticamente entregue, os contratos já foram assinados, já temos um lado de entrega de obra, a Portobello já está numa fase de soft opening no imóvel, então a gente está muito empolgado, muito feliz com a concretização desse projeto, ainda tem alguns passos para a gente fazer para terminar, vamos dizer assim, a aquisição do fundo e hoje a gente, vamos dizer, a gente somos cotistas sêniores, né, do fundo, e temos uma participação aproximadamente de 60% do imóvel, então a gente deve comunicar os cotistas dos próximos passos dessa aquisição ao longo dos próximos relatórios. Boa, isso aí. E a gente também teve no mês uma notificação de saída do Santander daquele nosso imóvel que fica aqui na zona leste de São Paulo. Perfeito. Então a gente tem um imóvel na Mateu Bay, é um imóvel super bem localizado, fica muito próximo da estação de trem de São Mateus. A Mateu Bay é uma avenida com muito fluxo de pessoas e que praticamente todos os grandes varejistas estão nessa avenida. É um fluxo muito popular, então a gente acha que esse é um imóvel que vai ter uma vocação para um varejo popular e a gente já começou as prospecções para a substituição de locatário nesse ativo. Então a gente já tem trabalhado, assim como a gente já fez em vários outros ativos, já transformamos
agências bancárias em supermercado, em restaurante, em farmácia, em self-storage, em stand de vendas para construtora. A gente tem também convicção que esse será mais um imóvel que a gente vai conseguir reposicionar. E aqui tem um aviso prévio de 180 dias, então, por enquanto, sem previsão de impacto nas receitas do fundo, né? Perfeito. Legal. E você é da Zona Leste, né? Sim. Você conhece bem a região. Sim, é verdade. Muito bom. Bom, vamos falar então sobre GPA. A gente atualizou aqui todo esse acompanhamento que a gente tem feito sobre GPA, sobre a reestruturação de estrutura de capital que eles estão olhando. Eles, logo antes de a gente soltar esse relatório, soltaram um fato relevante sobre a recuperação extrajudicial. Explica um pouco sobre a ótica do fundo, o que a gente deveria olhar, qual é o impacto. Então, primeiro, a gente manteve um diálogo muito aberto com o GPA durante todo esse processo, desde que começaram a sair as notícias, então a gente manteve um diálogo muito próximo com eles durante esse período. O que o GPA nos disse durante esses diálogos é basicamente o que está escrito também nesse pedido de recuperação extrajudicial, que é uma reestruturação da dívida financeira. Então, a primeira coisa importante é que essa recuperação extrajudicial, ela impacta os credores financeiros, não impacta o dia a dia operacional da empresa, incluindo o pagamento de aluguéis. Então, hoje o GPA está 100% adimplente com as suas obrigações, o GPA está pagando aluguel, a comunicação deles, tanto no pedido de recuperação extrajudicial quanto nas conversas que tivemos, é que eles continuarão pagando aluguel. Então, assim, estamos, de certa forma, acompanhando muito de perto a situação, mas acreditamos sim que o GPA deverá sim continuar pagando os aluguéis sobre os imóveis. Uma coisa também importante de dizer é que somos um fundo de varejo, somos um fundo que a gente tem mais do que contratos de locação. Temos imóveis, a gente conseguiu provar isso com as agências bancárias e se for o caso da gente precisar reposicionar, tenho certeza que temos excelentes ativos que podem funcionar tanto para a incorporação imobiliária quanto para outros tipos de varejistas. Mas, por enquanto, mantemos convictos no que está escrito no pedido de recuperação extrajudicial e todas as comunicações que tivemos com o GPA, de que sim, eles deverão continuar adimplentes, deverão continuar pagando os aluguéis. E o GPA hoje, mais ou menos, representa 8% da receita aqui do fundo, né? Então, perfeito. Seguimos acompanhando. Bom, só para a gente fechar então, a gente olha aqui a DRE na página 11, então a gente teve um resultado de 0,71 centavos por cota em fevereiro. Interessante é que a gente mantém a nossa distribuição linearizada em 0,9 centavos, até considerando que a gente, como sempre, olha o semestre. Então, se a gente olhar ali no acumulado do semestre, continuamos aqui num campo positivo, digamos assim, porque a gente teve janeiro com um resultado muito positivo de receitas extraordinárias, sempre fazendo esse balanceamento para no final do semestre estar entre 95% e 100% do resultado caixa. Perfeito, é isso que a gente costuma fazer na RBVA. Então a gente monta, vamos dizer assim, uma programação de ativos que já estão no pipeline, que a gente acredita que podem ser vendidos nesse semestre. Com isso a gente projeta a distribuição de rendimentos por semestre, que para esse semestre deve ficar linear em 9 centavos por cota, com base nas transações que já fizemos e das que temos ainda em pipeline para serem feitas nesse semestre. Então a gente reforçamos aqui o nosso guidance de distribuição de 9 centavos por cota. Perfeito. Bom, passamos por tudo aqui do relatório. Essa foi a leitura do relatório de fevereiro do RBVA 11. Todo mês estamos por aqui. Mandem dúvidas, sugestões que a gente lê. Muito obrigada, até a próxima. Obrigado, até a próxima.